link hoje? Vixe, eu mandei o link errado. Vixe, eu mandei o link de ontem. Ô, Jesus, calma aí, deixa eu apagar esse link que eu mandei agora. Ô, meu Deus. Eu tô mandando um grupo de oração online aqui. Tô vacilando, gente. Nossa, mas eu saí mandando tudo. Nossa, eu mandei... Não, eu tô aqui mandando pra geral. Geral. Que vacilo. Agora sim, Fábio. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lancemos o nosso olhar ao olhar de Cristo misericordioso, Ele que tem a iniciativa de vir até nós para nos perdoar. Jesus nos ama com amor infinito, o amor eterno de Jesus vem nos consolar, por isso peçamos perdão de nossos pecados. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Ó Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Fizemos a Santa Missa pela saúde de Edivar. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
que anda como brasa, tua palavra nos renove, essa chama que a boca proclama. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar seu dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se revestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre o Senhor vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Para quem crer possua vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós deveis nascer do alto. Meus amados irmãos e irmãs,
as primeiras frases do Evangelho de hoje nos relatam Jesus falando para Nicodemos: é preciso, deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece todo aquele que nasceu do Espírito. Essa afirmação torna Nicodemos, de certo modo, um pouco embaraçado, confuso, pois ele não entende essa linguagem de Jesus. Como é que isso pode acontecer? De fato, Nicodemos não está acostumado com a linguagem do coração, a linguagem de um amor de horizontes infinitos, um amor ágape, um amor eterno. O coração sente aquilo que os olhos são incapazes de ver. Já dizia Blaise Pascal: há coisas do coração que a razão jamais poderá explicar. O intelecto desconhece aquilo que o coração conhece. E Jesus compreende a confusão da cabeça de Nicodemos, que está acostumado muito com a questão da lei, de viver as normas. A confusão de Nicodemos, e por isso ele recorre a uma comparação. Jesus compara o vento com o vento. Mas o vento é também misterioso. Mesmo sendo misterioso, os efeitos de sua passagem são sentidos por nós. Em hebraico, o termo vento é ruar, que é o mesmo termo utilizado para espírito, que no grego é pneuma. Aí vem a palavra pneumatos, o estudo do espírito, para designar tanto o vento quanto o espírito. Os efeitos do vento são sentidos, mas o próprio vento não pode ser visto. Nós sentimos o vento, mas nós não vemos o vento. Assim é a experiência de Deus. A força de Deus é sentida por quem acredita nele, mas essa força não pode ser vista. A força de Deus tornou muitos cristãos mártires. Foi a força do Espírito Santo, que a gente não vê com os olhos, é que proporcionou e transformou muitos homens em profetas, que levou muitos a se tornarem santos, a darem a vida por Cristo. E na sua resposta, Jesus diz a Nicodemos: tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Meus irmãos, minhas irmãs, toda a ciência de Israel é incapaz de saber o que revela Jesus. Conhecer o Espírito de Deus é impossível ao homem, inclusive aos mais inteligentes. Santo Agostinho experimentou isso, quando o anjo disse para ele: é mais fácil todo esse mar estar num buraquinho de uma areia da praia do que você compreender os mistérios de Deus. E olhe que era um homem, um dos mais inteligentes da face da terra, da história. Porque a palavra, a origem da palavra, o verbo conhecer, quer dizer nascere, ou nascer com, nascer a ele, nascer com, fazer-se com o outro. E somente conhecemos o outro entregando-nos a ele e aceitando o que ele se entrega a nós. Só podemos conhecer Jesus numa entrega total, numa vida de intimidade com ele, imitando o Senhor. Trata-se de uma relação existencial. E olha que o mundo está em crise existencial, crise de sentido da vida, porque ainda não se deixou tocar pelo Senhor. A própria vida vivida profundamente, diariamente, nos dá sabedoria para saborearmos a vida. Ter conhecimento ou ter inteligência, olha só, ter conhecimento ou ter inteligência é uma coisa. Ser testemunha é outra coisa. Falar do amor é uma coisa. Falar amorosamente é outra coisa. Porque tem muita gente falando do amor, mas não amorosamente. E não com uma experiência do amor. Na vida cotidiana, as pessoas necessitam muito mais das testemunhas do que dos mestres, do que dos sábios, no sentido dos inteligentes. Necessitam do testemunho de vida do que qualquer teoria, ou até de boas homilias, ou um belo discurso. Nicodemos era mestre em Israel,
era do Sinédrio, era convidado naquele momento com Jesus, a se fazer pequeno, ou seja, se fazer uma criancinha. Não no sentido, claro, físico, e ele tinha entendido literalmente, mas se fazer criança para entrar no reino dos céus é ter um coração de criança. Um bebê, para começar a aprender tudo de novo, precisa ir aprendendo aos poucos com seus pais. Nicodemos é convidado a largar suas próprias luzes, seus próprios orgulhos, suas arrogâncias, para que o Espírito de Deus possa começar a operar em sua vida. E não há ninguém como Jesus para nos ensinar a viver a humildade, a mansidão. Ele mesmo diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Papa Francisco, na sua homilia hoje, estava vendo, ele falou de 3 coisas que dividem a gente, que causa confusão, que causa transtorno e tira a paz da gente. O dinheiro, ele vai dizer, a vaidade e a fofoca. Vamos pensar em pandemia, em coronavírus. Está tendo muita discussão, muita briga. Vocês pararam para pensar que está envolvido muito a questão do dinheiro? A vaidade de ideologias e partidos políticos. E também muitos fake news, muitas falas, muitas fofocas, muitas discussões, muitas brigas e muitas acusações. Faltando humildade. Faltando a consciência de se unirmos, de nos unirmos, para que nós possamos estar no bem comum, que é de salvar as pessoas da pandemia, né, de cultivar mais a saúde. Tudo bem que nós já ouvimos tantas coisas, que precisamos fazer um pouco de exercício, de tomar sol, de comer as comidas um pouco mais saudáveis, evitar aí o contágio à mão, sempre higienizar. Nós já ouvimos até demais isso, a gente já está cansado de ouvir essas coisas, mas precisamos sempre de cultivar mais a ternura, de cultivar a esperança, porque nós precisamos acreditar na palavra de Jesus que diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Coragem, eu venci o mundo, não tenhais medo. Acreditemos nesta palavra e vivamos essa palavra e proclamemos essa palavra uns para os outros. E não vamos entrar nesta discórdia e nessa divisão do dinheiro, da vaidade e também das fofocas, como dizia o querido Papa Francisco hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, é nosso eterno intercessor, imolado, já não morre, morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José, e vamos lembrar de todos os sacerdotes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, nosso Pai, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar
Sangue de corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não me permitais que me separe de vós, do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ouvi a Deus as nossas preces, para que o intercâmbio dos dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, amanhã nós iniciaremos a novena de nosso padroeiro São José Operário. Convido você que também é também de outros lugares, acompanhar, você que é familiar ou que está acompanhando as nossas missas pela live, que é de outro estado, de outro país, não tem problema. Divulgue a nossa novena, a nossa festa de São José Operário. Começa amanhã, quarta-feira, dia 22, até dia 30, a novena. E dia 1º de maio, dia do nosso padroeiro, dia de São José Operário. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Todos os dias nós vamos celebrar a Santa Missa às 20 horas. Com exceção de sábado e domingo, que a missa é sempre às 9 horas da manhã. Então, sábado e domingo vai ser as missas da novena mais às 9 horas. Mas os demais dias sempre às 20 horas, como a gente já está celebrando. E aqui eu quero fazer um convite muito especial às nossas pastorais, aos membros das pastorais. Primeiro que a temática da novena nesse ano será em cima da oração do Pai Nosso. Para cada dia vai ser um trecho da oração do Pai Nosso. E como símbolo, nós vamos utilizar os símbolos do batismo. Então seria isso. Então os símbolos do batismo, uma reflexão da oração do Pai Nosso e os símbolos do batismo. Por exemplo, amanhã, dia 22, primeiro dia, vai ser a palavra Pai Nosso. Então eu vou trabalhar em cima dessa palavra Pai Nosso. E o símbolo vai ser a água. Pela água do batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus Pai. Então o símbolo vai ser a água. Então nós vamos ter um momento aqui, para cada dia nós vamos fazer colocar aqui bem na frente o arranjo, o símbolo. Eu pedi para um deles aqui entrar e entregar o símbolo, colocarem para a gente fazer, deixar a nossa temática, o novenário mais participativo também. E as pastorais, como que as pastorais vão participar? Tem muita gente que achava que era um membro de cada pastoral vem aqui para participar da missa. Não, não é isso. Vocês vão continuar participando na casa de vocês. Como que nós vamos fazer? A participação será da seguinte maneira. Vocês irão usar o uniforme, a roupa, a veste da pastoral, né, se a pastoral tiver, e tirar foto, enfim. Eu vou citar nesse momento as pastorais. Por exemplo, amanhã serão os ministros extraordinários da comunhão, o ministério de leitores e a equipe de sacristia. São esses 3 amanhã. Então fiquem atentos, amanhã é o dia de vocês. E aí a água, nós vamos precisar, vai ter o símbolo do óleo, que vai ser no dia 23, que vai ser os escudeiros, filhas de Maria, acólitos, grupo de jovens e crisma. O símbolo vai ser o óleo, e o tema vai ser o santificado seja o vosso nome. E assim por diante. Então sempre no dia anterior eu falo do outro dia. O tema e as pastorais envolvidas. Vocês vão receber... como eu sou muito minucioso, eu não consegui terminar, não ficou do meu agrado a novena. Então eu fiz questão de palavra por palavra, passar e tal. Ainda tem algumas coisas que eu preciso, inclusive, incluir aqui nas músicas. Eu vou pedir para o Tiago passar para minhas músicas, porque eu já incluo, que aí eles vão acompanhar na casa deles com as músicas. Eles vão cantar lá, tendo a letra. Entendeu? Então eu preciso
Por exemplo, essa música que nós cantamos na comunhão pode incluir, aquela outra que a gente estava ensaiando agora de pouco também, e assim por diante. Para que eu possa enviar para vocês pelo WhatsApp, vocês poderão receber pelo WhatsApp e também pelo Facebook, pelas redes sociais, tá bom? Esse material. Eu vou pedir para o Anderson, que é da Pascom, para ele transformar em PDF esse material e enviar para vocês, tá bom? Fica mais fácil assim. E é claro que para cada dia eu também vou citar alguma passagem de São José, por exemplo, alguma virtude de São José. Amanhã nós vamos tratar de São José como Pai nutrício de Jesus. Como amanhã o tema é do Pai Nosso, será Pai Nosso, e amanhã vou falar sobre São José como Pai nutrício de Jesus. E aí cada dia vai também tendo, como por exemplo, São José esposo da Virgem Maria, chefe da Sagrada Família e assim por diante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, por intercessão de São José, da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu também estava esquecendo que durante esses dias da novena, nós teremos também o apadrinhamento. Você também poderá enviar as suas intenções, tanto pessoalmente aqui na secretaria, como também pelo celular, né, pelas redes sociais. E você também poderá apadrinhar também esse novenário, a festa de São José, através também ou pessoalmente ou através da conta bancária da paróquia, que aí eu vou pedir para o Fábio depois colocar, tá bom? Que a alegria do Senhor Jesus seja a vossa força, permanecei na paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Jesus, Eu confio em ti, Jesus. Minha esperança está em ti. Mais do que ter, eu quero te conhecer. Mais do que o mundo pode me oferecer. Só tua graça me basta. Só tua graça.